Sabadão do Resumão, sejam muito bem-vindos, Lucas aqui do canal Preparar o Hard. Eu sei que muitos aguardam esse vídeo porque basicamente eu pego uma semana de notícias, rumores, trago isso de uma forma mais atualizada, às vezes já descartando alguns vazamentos bizarros ali no meio do caminho, trago em um único vídeo. Na descrição todos os tópicos para que você tenha liberdade, inclusive, de navegar pelo vídeo e encontrar notícias só que você esteja mais interessado. Então, essa é a proposta que eu tenho feito aqui há vários anos. Se inscreva no canal se esse vídeo é útil para vocês. Deixo também aqui na descrição nossos patrocinadores e grupos de promoções. Seguimos aqui com o Ryzen 9 5950X3D e o 5900X3D. Mas espera aí, Lucas, esses CPUs não existem. Eles existem, eles não foram lançados, mas eles existem, ao menos em um protótipo. Foi a descoberta que o Steven Burke, lá do Gamer Nexus, que é o famoso Tech Jesus, acabou descobrindo ao visitar a AMD. O que ele encontrou lá foi o CPU Ryzen 9 5950X3D de 16 núcleos e o Ryzen 9 5900X3D de 12 núcleos. São CPUs que a AMD estava testando, chegaram a cogitar fazer o lançamento, mas por algum motivo não lançaram. A minha hipótese, por conta do cache 3D vertical, a gente ganha mais desempenho em jogos, e o Ryzen 9 com 16 núcleos não é um CPU que as pessoas exatamente compram focando em jogos, né? Isso se provou verdade vendo o 7800X3D, que é um CPU que ele fica no nível do 7950X3D e custa muito menos e consome menos, então faz mais sentido você focar nos octa-core e no 6-core. Inclusive tem rumores do Ryzen 5 5600X3D. Honestamente, eu acho difícil lançar a essa toda do campeonato, depois eu explico mais no final desse resumão na parte dos rumores, ok? Mas o Gamer Nexus foi lá, teve acesso às amostras. Observa que aqui no gerenciador de tarefas aparece como AMD Engineering Sample, uma sample de engenharia, né? Uma amostra de engenharia, traduzir só metade do negócio, né? Esse aqui é o 5950X com 192 MB de cache L3, que é justamente essa expansão via 3D V-Cache. E o 5900X também, habilitando aqui os 192 megabytes. Isso significa que a AMD vai lançar? Não. Significa que eles cogitaram, mas ficou ali como uma amostra, um protótipo para eles, ok? Galera, enquanto isso, o que a Intel está fazendo? A Intel está tirando o I do Core I. Não me perguntem o porquê, cara. A gente tinha noticiado isso aqui nos resumões anteriores, há um tempo atrás, né? Basicamente é um rebrand, a Intel tá tentando mudar ali as coisas, mas, cara, acho que ficou meio estranho. É um negócio que, pensa aí, ó, Core I, já faz muito tempo que tem isso aí, cara, né? 15 anos de Core I, né? E agora eles estão mudando. Vai ficar só Core 3, Core 5, Core 7. E na verdade, agora nós temos duas segmentações. Vai ser assim, ó: Core 3, Core 5, Core 7. Aí aqui você vai ter o Core Ultra, que não tem o 3 e tem o 9. Então agora você tem Core 5 Ultra, Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9. Cara, a minha impressão disso daqui é que isso daqui ele tá dificultando a compreensão. Isso aqui não tá facilitando o entendimento, cara. Manter do jeito que tá, as pessoas já têm o conhecimento. Afinal, são 15 anos de história. As pessoas sabem, o Core 9 é o high-end, o Core 7 segmentar com Ultra, cara, não ficou muito legal na minha opinião. Então, basicamente, eles dão as várias justificativas de marketing, não sei o que, citam que essas mudanças vão começar a aparecer no Meteor Lake, tá? Não vai começar agora. E haverá essa retirada do I, né? Então, atualmente é assim, vai passar a ser assim: Core 3, Core 5, Core 7, e essa segmentação agora do Ultra, tá? Enfim, então é apenas um rebrand. Eu, sinceramente, não entendi muito o motivo preciso disso e acho que isso vai dificultar o entendimento ao invés de tentar facilitar, tá? Galera, a AMD lançou um tempo atrás, acho que um mês e meio atrás, inclusive eu vou trazer testes dessa placa aqui no canal, eu recebi, que é a Radeon Pro W7800 e a 7900 também. Essa é uma placa que usa a arquitetura RDNA 3 e ela, em tese, tem especificações parecidas com uma 7800 XT que ainda não foi lançada. O Igor Slab teve acesso a essa placa
e decidiu fazer um teste para tentar simular como seria a performance de uma 7800 XT. Ocorre que essa placa ela tem algumas especificações ali diferentes de uma placa gamer. Por exemplo, o clock é baixo, 1855, eles colocaram ela num overclock de 2499 para simular essas placas dos jogos. E ela tem 32 GB de memória, porque é uma placa para profissionais, né? E aí não tem como você ir lá e reduzir essa memória. O que eles fizeram? Eles alocaram 16 GB em algum tipo de aplicação profissional para deixar a placa só com 16 GB. Para que os jogos só reconhecessem assim, porque 16 já estaria utilizado. Lógico que isso traz ali algum impacto na performance, enfim. Os testes que ele nos trouxe mostra que a 7800 XT, que é uma aproximação do que deveria ser, é, cara, quase o mesmo nível de uma 6900 XT, muito próximo de uma 6800 XT na média ali de vários jogos, e começa a ter alguma diferença mais significativa em 4K, aqui com 12% em relação a 6800 XT, tá? Lembrando para vocês que isso é uma simulação, né? Essa placa não existe ainda, não tem nada confirmado. Por hora é uma especulação do que seria uma 7800 XT. E se for isso daqui vai ser meio decepcionante porque a performance é muito próxima da versão anterior dela e essa placa teria que custar bem menos para justificar. Sinceramente, eu acho que isso aqui não vai acontecer, essa placa vai vir mais forte do que deveria. Está aparecendo aqui. Galera, a Nvidia havia falado que iria lançar a 4060 em julho. Vocês lembram disso, né? Mas a Nvidia decidiu trazer essa placa um tempo antes. Foi confirmado para o dia 29 de junho. Então haverão os reviews ali entre dia 28 a 29 com as placas MSRP, placas customizadas, que podem custar inclusive acima do MSRP, tá? Então, inicialmente foi vazado um documento e depois a própria Nvidia veio a público e confirmou realmente 29 de junho nós teremos a 4060. Para quem não sabe, a Nvidia já anunciou essa placa, a 4060 em relação a 3060 vai oferecer até 20% de aumento de performance, tá? Então você vê assim, em relação a outras placas como a 4060 Ti, é até um salto um pouco melhor, tá? Mas ainda assim é um salto geracional pequeno, eu vou mostrar para vocês. E aí com o Frame Generator, 70% e tal. A Nvidia justifica, vende essa placa como um upgrade para séries antigas. E de fato, pessoal, o cara que tem uma 3060 Ti não compensa ele ir para uma 4060 Ti, cara. O salto de performance é mínimo ali, tá? Da mesma forma que quem tem uma 3060 não compensa você tá trocando por uma 4060 de forma alguma. Se você ver aqui, ó, a 2060, tudo bem que, ok, cara, teraflops entre diferentes gerações é complicado comparar, mas de 7 para 13, a gente está falando que a 3060 tem quase o dobro de teraflops da geração anterior a ela. E na 4060 foi de 13 para 15. É isso que mostra que a performance bruta dessas placas está evoluindo muito pouco. E essa placa, se fosse chamada de 4050 com preço de 4050, faria mais sentido. Isso tem acontecido de todo o line-up line-up, Lucas, da NVIDIA. A 4060 Ti, ela poderia ser simplesmente uma 4060, né? Ela seria mais rápida que a Ti da geração anterior, custando menos, mas enfim. Para arrumar isso daqui agora não dá, cara, é só esperar a queda de preço. Mas você vê que a própria NVIDIA ela acaba não tendo tantos diferenciais de hardware, por isso que eles tentam destacar outras coisas. Por exemplo, olha os 4 níveis de consumo de energia que eles falam. Isso aqui não era comum. A NVIDIA destacava só o consumo de energia geral. Agora eles falam, vídeo playback é menor, em idle é menor, TGP é menor, para tentar justificar a venda dessas placas. Inclusive, o Cache L2 mal era mencionado. Agora eles mencionam por quê? Porque a vazão real da placa é muito mais baixa que as versões anteriores. Porque essa é uma placa 128 bits, sofreu um downgrade aí. Inclusive aqui a VRAM tá verdinha. Essa aqui era pra estar branco, hein? Porque ó, não teve upgrade não, cara. De 12 caiu para 8, tá? Então poderia não estar verde esse detalhezinho da VRAM aqui, esse pequeno ponto, tá? Galera, não sei se essa placa vai chegar para review, eu tô um pouco atrasado com os meus reviews devido a várias coisas que estão acontecendo por aqui, mas em breve eu trago mais atualizações sobre isso para vocês. Galera,
a AMD lançou os novos CPUs EPYC Bergamo, né? E foi especulado que essa arquitetura dos núcleos Zen 4C era tipo um Intel Efficient Core, né? Um núcleo de eficiência como os Gracemont, os Crestmont. Eu disse isso alguns anos atrás, acho que um ano passado, se eu não me engano, né? Que o Zen 4C poderia ser usado em novas arquiteturas para desktop em conjunto com o Zen 4 normal, tipo dois núcleos híbridos, né? Um performance e outra eficiência. O que nós descobrimos agora, a própria AMD confirma isso, é o que Zen 4C tem o mesmo IPC do Zen 4. Isso trazendo um tamanho do die 35% menor. Isso aqui é muito interessante, cara. Mostra que a AMD conseguiu evoluir o processo, trazer um núcleo menor e do mesmo nível de performance, cara. Então, isso traz uma vantagem muito clara, que é eles podem pegar e colocar mais desses núcleos dentro do mesmo espaço. E foi o que eles fizeram. Observa que eles fazem toda a comparação. A única redução é no cache L3, de 4 para 2, cai pela metade, mas o resto aqui ó, tá tudo no mesmo nível. E aí eles podem fazer o quê? Eles podem encher o CPU de núcleos, tá? Porque agora cabe mais esses núcleos. E eu imagino que a próxima geração da AMD, o Ryzen 8000, talvez traga um mix entre Zen 4 e Zen 4C. É uma especulação. Aqui eles comparam a quantidade de núcleos. Ó. Agora eles podem ter ali mais núcleos no mesmo socket. Aqui no caso até 128 núcleos em relação aos EPYC, tá bom? Os Zen 4. Bom, aqui nós temos queda de preço, todo resumão tem, isso aqui é tradição já. E a 6600 está caindo lá nos Estados Unidos para $180. Cara, essa placa já estava muito barata lá. Deixava ela por 240, 230, né? Em relação ao preço de lançamento, ela está bem abaixo. Ela está caindo. Talvez um efeito de RX 7600, não sei. Mas olha só, curiosamente é o mesmo modelo que aparece muito barato aqui no Brasil. É da ASRock. Por 100, aqui tá 199, mas aí tem um cupomzinho de desconto que você aplica. E aqui no Brasil, ela tem aparecido por 1.359. Cara, essa placa tá num preço tão interessante que não vale, simplesmente não vale a pena você pegar a 6500 XT, que aparece por 1.100, às vezes R$ 1.000, ou a 1660 Super por 1.400, 1.300, porque essa placa é bem mais rápida que ela, né? Então tem sido uma placa muito interessante hoje em dia aqui no Brasil, tá bom? E falando em VRAM, né? Olha só, pessoal, aqui nós temos uma notícia que o preço de GDDR6 está despencando desde a época da mineração, tá? Então foi findando a mineração, o preço foi caindo. Caindo por quê? Porque as pessoas pararam de comprar placa de vídeo, a demanda caiu, tá? Ocorre que foi apurado pelo 3D Center que 8 GB de GDDR6 estão custando hoje $27. Isso não é um preço exatamente que o fabricante paga, uma NVIDIA ou uma AMD, porque eles compram isso de caminhões, de navio, né? Então eles devem pagar provavelmente menos. E aí você lembra da 4060 Ti 16 GB que a NVIDIA vai lançar em julho. Essa é uma placa que tem exatamente as mesmas especificações da 4060 Ti de 8 GB, porém com dobro de VRAM. E ela cobrou $100 a mais para trazer o dobro de memória. Aí você fica contando o bate, cara. 27, $100, então você vê que tá meio superfaturada essa VRAM aqui na placa. Por isso que eu falei no meu vídeo aqui no canal que essa versão de 16 GB dificilmente venderia. A Nvidia meio que cedeu a pressão da falta de VRAM, mas ela dificilmente vai vender nesse preço, cara. Claro que com ajustes, com cortes, pode ser que vale a pena, mas sinceramente vai valer a pena pegar mais da 4070, que tem um preço ali um pouco acima, só que também a GPU é mais forte, né? E aqui no Brasil também faz sentido pensar dessa forma. Eu acredito que a versão de 16 GB vai chegar aqui por 4.000, que é o preço que você acha praticamente a 4070, tá bom? Galera, a EVGA voltou a lançar produtos, mas não são placas de vídeo, e sim fontes compatíveis com a TX 12V, com a TX 3.0, né, e PCI Express 5.0. Então são fontes modernas e tudo mais, suportam o Power Excursion, que ele, a possibilidade da fonte lidar com cargas 200 até 300% maior
do que ela normalmente tem em pequenos instantes, né? Então é uma capacidade interessante dessas fontes. Agora, me chamou atenção o fato dessas fontes virem com apenas 3 anos de garantia. Cara, eu não sei se vocês lembram, mas as supernovas elas vinham com 10 anos. A minha fonte supernova ainda tá na garantia. E eu peguei ela em 2016, cara. Então, assim, eu achei muito estranho esse downgrade terrível aqui, cara. E ela não tá baratinha, não, cara. Você vê aqui na Newegg, ó, é ela mesma, ó, recém-lançada. US$ 200, cara. Então, se fosse a fonte mais barata, não é barata. Para os padrões dos Estados Unidos, US$ 200 é um preço alto, eles esperam uma garantia maior. Eu achei sinceramente estranho essa redução que teve por aqui, tá bom? Galera, lembra daquela placa de vídeo da China, a Moore Threads MTT-S80? Ela foi testada por um portal do Japão. Ela tem, assim, especificações, pô, muito interessantes, cara. A placa tem 1.8 GHz, 14 teraflops, 256 bits. Olha quantos bits, cara, muitos bits aqui. E uma vazão de 440. Cara, a placa de vídeo tem PCI Express 5.0. 5.0, cara. Ninguém tá usando isso. Mas aí você começa a ver os pormenores, né? Ah, ela não o fabricante falava que suporta DirectX. Na verdade, não suporta o DirectX 12. E aí o 11 também tá tudo cagado. Peraí, suporta o quê? Então o DirectX 9? É isso que suporta? Então os caras testaram essa placa. E galera, a placa é isso, cara. Ela perde da 1050 Ti, cara. O desempenho dela é terrível, é muito baixo, cara. Observe os testes aqui, ó, 1050 Ti é muito... E, cara, 1050 Ti é uma placa low-end de 2016. Eu me pergunto, cara, por que lançar uma placa dessa? Faz algum sentido eu pôr uma super placa dessa que consome muito mais que uma 1050 Ti? Chega a consumir 3 vezes, mais de 2 vezes o consumo dela aqui, cara, entregando muito menos desempenho. Tudo bem que cara, é uma ideia, talvez ter uma placa própria, mas isso aqui tem que melhorar muito ainda, cara. Talvez drivers, né? Tem que melhorar demais, porque não vai trazer nada pro mercado, cara. Ninguém vai comprar um negócio que perde para uma placa de 2016 de entrada. Que eu nem mesmo recomendo mais pessoas comprar uma placa dessa. Mas enfim. Aqui nós temos a ASRock lançando uma mini plaquinha para os Zinhos tops de linha, cara. Olha só o tamanho dessa plaquinha. Olha o tamanho do socket, hein, cara. É uma micro TX. Você vê, cara, pô, é uma placa nível servidor no tamanho ultra compacto. Normalmente, a gente vê aquelas placas gigantescas por aqui, mas não é o caso dessa ASRock, que no caso aqui se chama W790, D8, D, enfim, pode rodar CPU de até 56 núcleos, com o socket LGA 4677, até 2 terabytes de memória RAM DDR5, tá? Tem 4 slots PCI Express 5.0, tem um slot M2, enfim, e chama atenção aqui, por exemplo, conectividade de rede, cara. A placa tem 5 portas, 2 delas sendo de 10 gigabits, outras aqui de 1 gigabit. Então realmente é uma placa que você vê, ó, cara, mal tem USB, porque uma placa não é para você ficar usando um monte de coisa, é para você usar esse servidor, para você ficar administrando remotamente, não à toa tem um monte de porta de rede. Achei interessante a proposta para uma placa compacta assim, tá? Galera, Atari, lembram da Atari? O editor do canal já deve ter jogado no Atari, hein? Já é meio velhinho ali. Galera, a Atari está lançando um novo jogo, 33 anos depois, tá? Chamado Mr. Run and Jump. Também está sendo lançado para Xbox, PlayStation 5, PC, enfim, e para o Atari 2600, que é tipo um novo console deles, o Atari Video Computer System, que é basicamente uma versão relançada para que você possa jogar os games clássicos, só que lógico, com controles modernos, com rede, com muitas coisas modernas que a gente tem hoje. Então, assim, foi uma notícia que eu achei interessante de citar, porque o Atari fez parte da infância de muitas pessoas. Talvez você ainda tenha um Atari por aí guardado. Comente aqui nos comentários se é o seu caso, tá bom? Galera, a Seagate está lançando um firmware para Direct Storage no SSD FireCode 530. Mas espera aí, Lucas, precisa de firmware? Não, em tese não. Em tese o Direct Storage funciona com SSD NVMe até
SSD, SATA e até HD, tá? Mas esse novo firmware que eles citam, que já foi também instalado por outras empresas ali, eu não lembro agora a outra companhia, a Sabret, né? Tá até na notícia aqui. Ele reduz o overhead do CPU e a latência de input e output, melhora o carregamento dos assets, enfim. Então, é um firmware para melhorar e não necessariamente para implementar o Direct Storage. Talvez se confunda isso, mas é só uma melhoria, ok? E falando em PCI Express, o PCI Express 7.0 teve a sua especificação revelada. Você fala assim, Lucas, mas espera aí, a gente nem usa o 5 direito, não tem nem o 6, na verdade já tem o 6. Esse consórcio PCI-SIG, eles desenvolvem tecnologias para o futuro. Então, isso aqui está sendo pensado lá para... Eu cito aqui 2025. Então, é um negócio lá para frente e geralmente focado em data centers. Claro que eventualmente pode chegar no consumidor doméstico daqui a muitos anos. Mas basicamente, em resumo aqui, o PCI 7.0 dobra mais uma vez a taxa máxima para 128 gigatransfers por segundo, utilizando o sinal PAN4. Tá? Observe que ele foi dobrando em relação ao PCI Express 6, que dobrou em relação ao PCI Express 5 e assim sucessivamente, ok? Observe também que entre o PCI 3.0 e o PCI 4 se passaram 7 anos, do 4 para o 5, 2, e agora está ficando ali entre 2 a 3 anos essa janela de lançamento, tá? Então houve ali um espaço sem uma atualização e agora a atualização está mais constante. Pessoal, a AMD está lançando os Ryzen Pro 7000 para o socket M5. Basicamente são CPUs similares ao que nós temos hoje, os Ryzen 7000, mas com recursos específicos de segurança, acesso remoto para pequenas empresas, enfim. Então, esses Ryzen Pro já existiam em outras gerações, não há muitas surpresas. Aqui nós temos o Ryzen 9 Pro 7945, 12/24, com um cooler, tá? Eles mandam esses coolers porque geralmente esses CPUs são vendidos em máquinas prontas, então já vem a solução, tudo preparado para você simplesmente utilizar ali, até porque foram feitas melhorias e até alguns ajustes para que o TDP fosse muito baixo. Então até encaixa você utilizar um cooler aqui, na verdade o Rift Spire é uma melhoria em relação ao que a AMD normalmente tem mandado, que é o Rift Stealth, né? O Spire é um coolerzinho um pouco melhor. Então são CPUs que normalmente você veria no AliExpress da vida, porque acabam sendo vendidos mais em máquinas prontas e não OEM, não é liberado no mercado de varejo, ok? Bom, a Intel está fazendo uma simplificação da caixa, ela sempre faz isso em todas as gerações. Basicamente, essa aqui era a caixa da 13ª geração, eu tenho essa caixa, é uma caixa até bonita aqui na parte interna. Você tem isso aqui, parece aquele a bolachona do wafer, né, de onde eles tiram os chips. Ele é bem interessante, é tudo de plástico, mas é bonitinha. E a Intel está fazendo isso daqui, ó. Ela está saindo desse design para uma caixa de papelão comum para reduzir custos. Claro que esses custos dificilmente vêm para o consumidor final, como é até discutido aqui no Tech Power Up. Dificilmente alguma redução de preço é passada para o lado de cá. Mas vamos seguir acompanhando. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, pessoal, foi essa 3060 Ti. Ela não tem nada de especial no hardware, ela usa até a versão antiga de DR6 ao invés da X, não tem overclock nem nada, mas é uma plaquinha com PCB rosa. Eu nunca tinha visto uma plaquinha de PCB rosa, cara. Lembro das vermelhas, das azuisinhas, agora a rosa é bem diferente, cara. É uma plaquinha aqui, uma Zephyr Sakura, não sei. Tem um backplate diferenciado, umas florzinhas aqui, né? Então é uma plaquinha diferente. De repente aí para você presentear alguém, né? Não sei, uma plaquinha de exposição. Eu achei diferenciado, não compraria para mim, mas achei diferenciada, tá? E a BIT? Lucas, a BIT voltou? Caramba, eu tive uma placa BIT lá em 2006, 2007, cara. Tenho certeza que muitas pessoas lembram das ABIT, das PC Chips, que eram plaquinhas bem ruinzinhas, mas as ABITs eram muito boas, cara. E eles estão lançando placas para o socket LGA 1700.
Mas, pessoal, não é exatamente a mesma Bit. É que o nome é o mesmo, mas não é a mesma empresa. A Bit era uma empresa de Taiwan. Essa empresa, ela foi encerrada em 2008. Eles continuaram prestando suporte até 2012, mais ou menos, na questão de garantia. E ela foi comprada por uma outra empresa da China, que está usando o mesmo nome comercial dela, talvez porque traga aquela lembrança, pô, a Bit, né, cara? Mas não é a mesma Bit, tá? Inclusive no site deles, cara, eu entrei aqui, cara, eles estão vendendo placa de vídeo, monitor, gabinete, memória, tem um monte de coisa. Isso aqui provavelmente, se você comprar, é via AliExpress, né? Mas geralmente é voltado para o mercado interno da China, que tem muita gente morando por lá. Olha a Gigabyte, cara, teve uma ideia legal, né? Para esconder esse conector, cara, esse conector aparecendo aqui em cima, eu nunca engoli muito ele, cara. Inclusive, muito dos problemas daquelas placas queimando era porque as pessoas tentavam dobrar o cabo, né? Por que não esconder esse conector? Pô, a ideia, assim, eu achei o design da placa até feio, cara. Ficou um buraco na placa, mas eles conseguiram esconder, tirar daqui de cima, né? Agora o conector fica simplesmente aqui do lado, bem mais discreto. Você vê que o PCB tá acabando aqui, eles estendem um pouco o cooler aqui pro lado. Agora, a ideia dessa empresa, da AX Game, que é muito famosa no AliExpress, inclusive preciso até ver, porque a fonte da notícia fala que é do Hino 3D. Será que ela pertence ao Hino 3D? Eu já não sei te dizer. Eu sei que o Hino 3D, eles fazem parte de um grupo chamado PC Partner, que inclusive um dos membros é a Zotac. Então, mesmo grupo ali, tá tudo em casa, né? Agora, olha que interessante que eles fizeram, cara. Eles colocaram o conector de uma forma com que você consegue esconder ele perfeitamente no seu próprio gabinete. Ao invés de ficar em cima e ao invés de ficar de lado, eles colocaram aqui inclinado no sentido PCI Express. E tem uma outra capa que você coloca por cima e você tampa o conector. Olha que legal ele montado. Cara, o conector ficou totalmente discreto. Uma ideia simples. Por que isso aqui não foi feito antes, cara? Então isso aqui realmente faz muito mais sentido para mim do que aquele conector aqui em cima, o cara dobrando o cabo. Teve casos de placas tão grandes que não fechava por causa do conector. O gabinete não fechava por causa do conector. Não é possível que os engenheiros não testaram isso no gabinete, cara, né? E essa ideia aqui é muito mais inteligente, tá bom? Xbox Series X Black. Ele foi lançado recentemente pela Microsoft. Basicamente é uma versão um pouco melhorada em relação à anterior, essencialmente com mais espaço no armazenamento. Afinal, o espaço original de 512 GB era pouco, até porque você não tinha 512 livre para os jogos, uma parte disso era para o sistema, então você tinha ali, se eu não me engano, acho que era 300 e alguma coisa. Era pouco, para você instala um jogo grande, já não cabe outro grande ali, no máximo dois. Agora você tem uma versão de 1 TB, né, que está aumentando o preço em US$ 50, então é um aumento assim, é um aumento até grande para 512 GB de armazenamento, né? Mas se você considerar aquelas mídias que. Perdão, mídias não, aqueles dispositivos de armazenamento proprietário que você coloca no videogame para poder expandir a memória dele, eles acabam custando até mais do que isso. Então faz até sentido de repente pegar a versão Black se você não tinha pegado normal. E sinceramente eu achei ele até mais bonito que a versão branca, cara. Eu achei que ficou bonito esse videogame aqui na cor preta, eu gostei dele. Agora, não que eu iria comprar, mas é uma proposta interessante. Ele sempre custou menos, agora vai custar mais para ter mais armazenamento. E as duas versões devem ser mantidas no mercado, tanto a branca mais barato, com menos SSD, quanto essa daqui, recém-lançada. O Modder lançou uma Video Ti com 44 GB, se não é o Paulo Gomes, porque se fosse teria funcionado, né? Não funcionou, infelizmente. O que ele fez? Ele pegou uma placa Lidtech RTX 8000, esse PCB dessa placa, e trocou a GPU para a 2080 Ti. E funcionou. Ele conseguiu ter então 44. Aqui aparece um pouco mais, né, mas seria 44 GB de memória de DDR6, com a largura de banda de 606 GB por segundo, tá? Mas não funcionou. Então, tipo, foi um mod mostrando que daria para ter, mas não funcionou em jogos, benchmarks, nada do tipo, tá? Bom,
Galera, aqui nós temos o Game Pass oficialmente chegando para o GeForce Now, ou seja, toda aquela biblioteca que você já tinha compatível com o GeForce Now lá normal e compatível com o Game Pass vão ser unificadas dentro do programa da NVIDIA. Tá? Então você vai conseguir usar em dispositivos mais simples, Chromebooks, televisões que nem tem um hardware próprio para isso, uma série de jogos que não tinha eventualmente no NVIDIA, inclusive com a possibilidade de vir até alguns jogos do EA Play, hein? Já pensou que interessante, cara? Então, isso aqui tem a possibilidade de ser algo mais popular no futuro, tem se popularizado em lugares onde o hardware é muito inacessível, muito caro, mas ainda o hardware de mesa é esperado pelas pessoas até hoje, né? Até porque tem questão de latência, qualidade gráfica, mas a tecnologia tem melhorado. Eu acredito sim que isso aqui possa ser o futuro daqui a uns 5 ou 10 anos, né? Vamos aguardar para ver como é que vai rolar, tá bom? Galera, e aí entramos no campo dos rumores. O que acontece? Teve um cara aqui que vazou um Ryzen 5 5600X 3D. Aqui ele mostra o modelo, o OPN, enfim, todos os dados. 6/12, 96 MB de cache L3. Cara, isso aqui seria muito interessante. Ele seria um CPU ali ao nível do 5800X 3D com menos núcleos, só que mais barato. Agora, sejamos sinceros, qual é a lógica da AMD lançar isso aqui agora? A M5 já não tá flopado, já não tá vendendo. Cara, se a AMD lança isso daqui, não vai parar de vender de vez o que vendia do M5. Então, assim, lógico, a M5 tem outros CPUs, tem os Ryzen 9, mas, cara, não faz sentido a AMD lançar isso daqui. Pode ser que lance? Pode ser. Né? Eu acho que seria muito interessante você ter isso aqui no M4. Agora, pelo ponto de vista da AMD, isso aqui só iria afundar mais ainda as vendas dos Ryzen da geração nova, tá? Então, seria muito bom, mas eu acredito sinceramente que é apenas um rumor, isso aqui não vai chegar para o mercado a M4, tá? Aí a 7800 XT, essa aqui que não é a modificada ali, né, a partir de uma placa profissional, mas sim uma placa original mesmo, das ROC, foi divulgado lá no EEC, Comissão Econômica da Eurásia, que é um órgão regulador que exige que você liste os produtos que foram sendo lançados no futuro. E lançaram que as versões PG e PGW, seria a Phantom Game, e mostra que teriam 16 GB. Então, é só que nós temos essa notícia, né? É um vazamento, e esperamos mais confirmações em breve. Aqui nós temos uma entrevista no Forbes com a CEO da AMD, a Lisa Su, e no meio da entrevista apareceu uma coisa diferente ali, que é uma GPU não lançada, a Navi 32, que em tese vai ser utilizada em placas como a 7800X que eu acabei de mencionar. Então essa Navi 32 que aparece, que não tinha aparecido até então, observe que ela tem aqui, ó, os chiplets são 4, enquanto que a Navi 31, que é da XTX, são 3 e 3 de cada um dos lados aqui, né? Então ela continua sendo uma MCM, só que com especificações mais simples, justamente focando na 7800 que ainda não foi lançada, tá bom? Galera, aqui nós temos um vazamento indicando que a 14ª geração realmente vai ser trazida para o Raptor Lake Refresh. Tinha ali aquela informação, pô, será que a 14ª vai ser o Meteor Lake, o Arrow Lake? Não. Segundo esses rumores, esse slide vazado, não dá para confirmar que isso aqui, vai falar, isso aqui é real, não, é um vazamento. Mas é dito que então, que Alder Lake, Raptor Lake, 12ª, 13ª, e o 14º seria então Raptor Lake S, o Raptor Lake HX, que seria justamente o refresh, ainda na nomenclatura antiga, e só depois que haveria ali o Raptor Lake U7 e o Meteor Lake trazendo o Ultra 7 sem o I na parte de trás. Então, em tese, se isso daqui realmente acontecer, a gente deve ter, por exemplo, o Core i9 14900K, que vai ser uma melhoria da 13ª geração, não uma nova arquitetura. É especulado que traga melhorias do nó atual da Intel 7, de repente até aumento de núcleos, aumento de cache. Então precisamos aguardar para ver o que vai rolar. Mas, segundo vários vazamentos, ele deve continuar no socket LGA 1700, seria tipo uma 3ª geração no mesmo socket, que é inédito na Intel. Sempre foi 2, às vezes era 1, né? Bizarro.
E que nós temos um scheduling, né, que seria uma programação. O Raptor Lake Refresh K seria em outubro desse ano, o não K novembro, dezembro, e o Arrow Lake só lá no final do ano que vem, começo de 2025. Ok, precisamos aguardar rumores. Lembra da Aigo? A Aigo é uma marca famosa na China, hein, cara? No AliExpress, vende aquelas fãs, water coolers, tem muitas coisas lá. E a Aigo, segundo rumores, estaria entrando no mercado de placas-mãe e placas de vídeo nos próximos meses. Isso não significa que eles iriam fabricar, olha, a gente criou o próprio design. Eles simplesmente podem pegar e vender um design de outra empresa. Isso é muito comum no AliExpress, por exemplo, você vê o mesmo design com várias marcas, né? Mas, às vezes, uma empresa como a Aigo, que é mais reconhecida, pode trazer preços mais interessantes, de repente uma garantia melhor. Inclusive a Aigo você encontra aqui no Brasil. Tá? Então, de repente, ter essa outra opção de marca por aqui, eu acho que seria sim uma coisa bem-vinda, dependendo da qualidade do produto. Pessoal, encerro por aqui mais um resumão, espero que você tenha gostado. Não deixe de conferir nosso grupo de promoções no Telegram, no WhatsApp, nossa mega playlist de hardware no AliExpress, que ajuda muitas pessoas a comprar os melhores produtos com preços bem interessantes. Fico por aqui, um ótimo sábado a todos vocês e até o próximo vídeo semana que vem. Valeu, falou, tchau, tchau.